Ô, João, e essa operação aí, hein, cara? A operação da tal da BIM paralela, né? Aí sempre tem aquela sequência de narrativa, né? É verdade. O Bolsonaro, por exemplo, falando: quem está coordenando agora a Polícia Federal é o Lula, por isso que a PF está em cima de mim. Perseguição, né? Ele falou em Exatamente. Aí perseguição. troca governo, acontece a mesma coisa, né? Como se a Polícia Federal ela sofresse uma influência grande. Quem está de fora se recusa a acreditar que não tem influência. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não acredito que a Polícia Federal é totalmente independente, que não tem influência de governo, coisa nenhuma. Eu acredito que tenha influência sim, porque o poder político é muito forte. E quem está com a caneta na mão tem força pra caramba. Independente de qualquer coisa, tem força. Agora, basta saber se a Polícia Federal está sendo utilizada ou não para ir para cima do Bolsonaro e dos familiares dele. E o que vai ser o fiel da balança em uma análise como essa? As provas, por exemplo, que serão apresentadas pós essas diligências. Aí sim nós temos que ter muita atenção quanto a isso. O João está com essa pauta hoje, porque é uma Tá. pauta que está latente, né, Aninha? Tá, porque ontem teve aquela operação, né, contra Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, e teve toda essa grita de Bolsonaro falando em perseguição, e hoje o Lula respondeu, né, João? É exatamente isso, viu, Aninha Joel? A gente teve essa resposta do presidente Lula dizendo que não vai interferir em ações e investigações da Polícia Federal enquanto for chefe do Executivo. Essa declaração, como a gente introduziu o assunto agora, vem depois do desdobramento, se a gente pode dizer assim, da Operação Vigilância Aproximada da Polícia Federal. Essa operação investiga aquele suposto esquema da ABIN paralela e essas questões teriam ocorrido durante o mandato de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ao comentar esse tema, Lula destacou que as investigações são livres e têm como base decisões da Justiça, que não há nada anormal nesse processo e que todos devem ter a presunção de inocência. Eu não vejo nenhum problema anormal, sabe, se é uma decisão judicial. Eu acho que o que eu espero é que as pessoas que estão sendo investigadas, sejam investigadas, que essas pessoas tenham o direito, sabe, a presunção da inocência que eu não tive, e eu acho que as pessoas que não devem não temem. Bom, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos alvos dessa operação, né? Foi alvo de mandados de busca e apreensão na casa dele no Rio de Janeiro, no gabinete da Câmara de Vereadores ontem, e os investigadores recolheram 10 celulares, 3 computadores, uma arma, além de um HD externo. A expectativa é de que Carlos seja ouvido pela corporação nos próximos dias. Hoje ele tem um depoimento marcado para tratar a respeito de um post que fez há um tempo atrás nas redes sociais, questionando porque as pessoas pediam a morte de Jair Bolsonaro. Hoje ele vai falar sobre isso e a tendência é de que seja convidado a prestar um novo depoimento à Polícia Federal nos próximos dias. Lula também comentou as acusações que foram feitas diretamente por Jair Bolsonaro, ou seja, essas acusações de perseguição contra o ex-presidente. Ele enumerou trocas feitas por Bolsonaro na Polícia Federal e destacou que a corporação, a polícia, continua a ser de inteligência, investigação e combate ao crime. O cidadão que está acusando, ele foi presidente da República. Ele lidou com a Polícia Federal. Ele tentou mandar na Polícia Federal. Ele trocava a superintendente a bel prazer, sem nenhum respeito ao que pensava o próprio diretor-geral da Polícia Federal, o que pensava o ministro da Justiça. Eu acho que tem que funcionar as coisas de acordo com os interesses da instituição. A Polícia Federal é a chamada Polícia da Inteligência. Pois é, em outro ponto, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, afirmou que as interferências na ABIN não seriam um acontecimento avulso. Em manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Gonet Branco se referiu a uma conversa da assessora Luciana Almeida, que era assessora de Carlos Bolsonaro, com o deputado federal Alexandre Ramagem. Segundo a corporação, ela teria encaminhado um pedido de monitoramento da delegada Isabela Muniz, que era responsável por outras 2 investigações envolvendo Jair Bolsonaro e também os filhos dele. A ideia era que ela fosse monitorada para entender quais seriam os próximos passos desse processo. Então, essa foi uma fala de Gonet Branco com relação a essa questão e essas outras, as falas do presidente Lula a respeito desse assunto.
Isso aí, vai ficar nessa guerra de narrativas, como você falou, né, Joel? E ver quando é que os depoimentos desse caso vão começar, como o João bem destacou. Sobre essa postagem, o Carlos Bolsonaro entrou e saiu da PF rapidinho, uns 40 minutos. O conteúdo do depoimento não foi divulgado ainda, né? Mas aí tem que aguardar quando que ele vai ser chamado para falar sobre as investigações da ABIN. E esse depoimento de hoje, que o Carlos Bolsonaro prestou, ele não tem nenhuma ligação com a operação de ontem. Não sei se a data foi uma coincidência ou não, mas enfim, era sobre um outro caso, ele deve ser chamado depois, assim como Alexandre Ramagem. Um caso que está sob sigilo. Exatamente. João, muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço para você aí. Boa terça-feira. Valeu, querido. Valeu. Um abração, bom trabalho. Até mais. Grande Tchau, tchau. Joãozinho, fica com Deus aí. Boa.